Boa noite. Retomamos hoje, 26 de abril, as entrevistas profissionais a associados da BAD, uma iniciativa da Comissão Técnica Profissão, a associados aposentados que se destacaram na profissão e que estiveram na origem e desenvolvimento da BAD. Deste modo, pretende-se contar a história de vida de distintos profissionais que criaram e pertenceram a esta associação com quase 50 anos, que foi sendo construída pelas iniciativas e decisões destes associados, hoje com a entrevista à doutora Maria do Rosário Pericão. Antes de iniciarmos esta entrevista, em meu nome e da BAD, quero agradecer de forma absolutamente imediata e entusiástica como aceitou este convite e dar-te conta do imenso orgulho e honra que sinto por poder efetuar esta entrevista. Muito obrigado. A primeira questão. Também deixe-me que lhe diga que também agradeço ao Paulo e agradeço à BAD ter tido esta oportunidade. Muito obrigado. A primeira questão que gostaria de colocar é como é que foi o seu primeiro contacto com o mundo das bibliotecas? O meu contacto com o mundo das bibliotecas foi como utilizadora, simplesmente. Sobretudo quando estava na faculdade, na Biblioteca Geral da Universidade, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Ciências, porque eu sou de Geografia e tive de passar por a Faculdade de Ciências durante cerca de metade do curso e, portanto, não conhecia nada dos meandros das bibliotecas. Mas eu tinha tido uma escolha muito difícil de profissão. Nós, no meu tempo, escolhíamos aos 15 anos a área para onde íamos. Eu estive indecisa sempre entre Geografia e Medicina, veja lá que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e depois, durante todo o curso, andei nessa indecisão. Mas para ir para a Medicina, entretanto, tinha voltado ao sétimo ano para fazer desenho, ou que, aliás, me fez falta na Geografia, que não faria na Medicina, ou então ter um grau universitário. O que poderia ser, por exemplo, o bacharelato. Simplesmente houve uma reforma curricular muito profunda na Faculdade de Letras, as cadeiras que estavam nos primeiros anos passaram para os últimos passaram para os primeiros, e eu obtive o diploma de licenciado em Geografia ao mesmo tempo que eu obtive o de bacharelato, o que já não me permitia, portanto já tinham passado, portanto, 5 anos, e já era um bocadinho tarde para reiniciar uma nova carreira na medicina. Estava muito indecisa o que é que iria fazer, a saída dos geógrafos, embora houvesse muito trabalho possível, praticamente quase todos os geógrafos iam dar aulas no ensino secundário. Eu não era propriamente a situação que eu sentia para que estava vocacionada. Tentei um banco, porque me sentia muito vocacionada para a gestão. Tentei um banco, não aceitavam mulheres nos bancos. Entretanto, a minha irmã, Maria da Graça, estava a frequentar o curso de bibliotecário e fez-me uma descrição pormenorizada do curso e entusiasmou-me para eu ir para o curso. E foi assim que eu tomei a decisão de frequentar o curso de bibliotecário, que vista no mesmo ano em que me licenciei, praticamente. Fale-nos agora do início da sua carreira como catalogadora de primeira classe na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a 12 de março de 1973, onde se vai manter até 1 de novembro do ano seguinte, enquanto finalizava o curso de bibliotecária arquivista, que acabou de referir, e o respectivo estágio obrigatório. Eu tive um convite inesperado da parte do Dr. Jorge Peixoto, que era o nosso professor principal, digamos assim, do curso bibliotecário, que me desafiou a mim e à colega Maria Helena Braga da Cruz para irmos trabalhar como catalogadoras. Não poderíamos ir como bibliotecárias, não estávamos diplomadas, mas para irmos ganhando experiência como catalogadores. Eu mais tarde percebi que a intenção dele era um pouco ver se me cativava, pelo menos no meu caso, me cativava para ficar na Biblioteca Geral. Mas eu estava numa situação privilegiada, em casa dos meus pais, mais 2 anos, a fazer o curso, portanto, num certo bem bom, mas reconheci que podia ganhar experiência mais cedo e não me arrependi e aceitei o lugar. Fui parar então à Biblioteca Geral, ao coração da biblioteca, que era a secção de catalogação.
A Biblioteca Geral era uma biblioteca que tinha muitos bons pergaminhos de ser uma escola de formação, não só porque os licenciados, os habilitados com o curso bibliotecário, faziam, muitos deles, os que não iam para a equipe, faziam o estágio obrigatório na Biblioteca Geral, e, portanto, foi assim que comecei a carreira, a catalogar, a indexar, sobretudo obras do posse legal, obras também, havia um protocolo e a Biblioteca Geral recebia muitas teses francesas na área das ciências e da medicina, e como eu tinha alguma formação na área das ciências, passei a ser eu encarregada de indexar essas obras. De indexar e também de catalogar. Ora, as teses não punham qualquer espécie de problema de autoria, nem de descrição bibliográfica, porque uma tese é sempre igual, não é? São sempre iguais. Mas, portanto, isso tornou-me, comecei a ficar assim um pouco ansiosa com essa função e achar que não iria passar toda a minha vida a catalogar, seguramente. Depois, o Dr. Jorge Peixoto era uma pessoa muito exigente, portanto, eu estive 20 meses, cerca de 20 meses com ele e aprendi muito. Ele era o chefe de secção, ele era o responsável pela secção de catalogação. Depois foram tempos muito complicados, porque, entretanto, tive o estágio obrigatório. O estágio obrigatório era feito em horário pós-laboral. Primeiro ainda tive de acabar o curso, as diferentes disciplinas. Depois tive o estágio obrigatório em horário pós-laboral. Mas eu sentia que tinha demasiada energia naquela época, eu tinha 26 anos, tinha demasiada energia para ficar ali confinada num espaço só reservado à catalogação, sem outras perspectivas. E então tive a sorte de ter um desafio para ir para o Ministério da Administração Interna. Isto já depois de 25 de Abril. O Ministério da Administração Interna era um ministério complicado, porque era um ministério que era herdeiro do Ministério do Interior, que era o Ministério das Polícias, e essa parte ainda permaneceu, e da PIDE, etc. E então, a partir de 1 de novembro, passo para o Ministério da Administração Interna. A intenção era conceber um centro de documentação dedicado à administração local e regional, que ia entrar, digamos, em força, mas havia uma série, portanto, naquela altura do pré, que os governos caíam muito, os governos provisórios e mesmo os definitivos, aquilo era muito complicado e eu acabei por ver que não tinha futuro ali, mas tive uma experiência muito interessante, que foi como as possibilidades de criar o centro de documentação estavam longe ainda de estar ao nosso alcance. Entretanto, veja lá que eu fui para o Ministério da Administração Interna com essa função e de repente cruzo-me num corredor com outra colega que ia fazer a mesma coisa. Veja qual era a descoordenação. E, portanto, o Dr. Jorge Peixoto, quando eu lhe fui comunicar que pretendia ir para o Ministério, disse-me, eu tenho pena de a perder, mas acho que realmente deve aproveitar as asas e voar. Portanto, isso foi para mim um grande empurrão. Mas a possibilidade que tive, como não pude ir para a frente com o centro de documentação, a possibilidade que tive foi, deram como trabalho, as cartas que a população do norte a sul do país dirigia ao ministro ou ao secretário de Estado a reivindicar a estrada, o fontenário, a habitação, portanto, uma série de necessidades que a população, que as pessoas tinham e que depois do 25 de Abril explodiram. Qual era o meu trabalho? Eu peguei no direito administrativo, no Código de Direito Administrativo, onde estavam especificadas as funções do Governo Central e da administração local, portanto, no caso das câmaras municipais, e a partir daí construí uma classificação. Infelizmente perdi esses papéis. Construí uma classificação e pude, assim, classificar as cartas todas e resumi-las para que quem fosse decidir poder ter, digamos, um instrumento de trabalho. Portanto, foi um desafio interessante. Mas como eu vi que não havia futuro ali, mal apareceu um concurso na universidade, eu concorri.
concorri e tive a sorte depois de ser admitida. Como é que, por um lado, a sua geração foi acolhida pela anterior, quem estava afastada há cerca de 15 a 20 anos, e, por outro, o que nos pode dizer sobre a nova realidade que a sua geração encontrou com outra oferta ao nível da formação, não só em Portugal, mas também em França, às possibilidades proporcionadas pela informatização e as novas tecnologias em geral, num contexto totalmente novo, derivado da mudança de regime com a Revolução de 25 de Abril e a posterior entrada de Portugal na Comunidade Europeia. Eu já expliquei isso num artigo que escrevi para os cadernos, nos 50 anos de cadernos. De facto, a geração anterior tinha esse fosso etárico em relação à nossa, e era gente que vinha de outras profissões, já tinham sido uns professores, outros tinham feito outras coisas, e portanto, chegam, digamos, também estavam na profissão já como segunda escolha. Com a minha geração entra sangue novo, portanto, gente muitíssimo mais nova, na casa dos 20 e poucos anos, acabados de licenciar, e com tudo o que isso significa de energia, de contestação também, etc. E isso para a anterior geração representou uma esperança. E portanto, o que eles fizeram, e eu nunca esquecerei isso, e até me comovo quando penso nisso, eles acolheram-nos tão bem, não nos largavam, estavam sempre a estimular-nos, a dar-nos oportunidades, a passar-nos o testemunho. Portanto, fomos, digamos, extremamente bem recebidos. Penso que eles se sentiram mais seguros para a continuidade e para a sucessão que nós representaríamos. E portanto, nós, por outro lado, tínhamos nessa época alguma humildade para perguntar e para aceitar conselhos. Isso também era importante. Portanto, as duas coisas misturavam-se. O mérito dessa geração foi, de facto, muito grande, porque eles é que estabeleceram os princípios básicos e as normas para o tratamento técnico, desde as regras portuguesas de catalogação até à ficha catalográfica nacional, princípios para o tratamento do livro antigo e dos manuscritos, os catálogos coletivos, iniciaram um catálogo coletivo aqui da região centro, a CDU, regras para o depósito legal e até, isto parece um bocadinho ridículo nos tempos que correm, havia quem se dedicasse ao estudo das regras para a alfabetização das fichas nos catálogos convencionais. Isto hoje parece-nos época medieval, mas não era. Na época não era, porque todos os funcionários tinham de intercalar as fichas e aquilo tinha de ficar rigorosamente, senão perdia-se a informação. Também tiveram um papel muito importante, essa geração teve um papel muito importante na dignificação e valorização da carreira, que de facto não era reconhecida por ninguém, e nisso tudo teve um papel muito importante os cadernos. Os cadernos funcionaram antes da BAD como o grande motor, agregador das classes profissionais, quer dos bibliotecários, quer dos arquivistas. Quanto à formação e às novas possibilidades de formação, a minha geração já não beneficiou disso, foi obreira disso. Portanto, as gerações anteriores tinham criado as condições para haver, e a BAD já nessa altura, criar condições para haver novo tipo de formação. O curso em que eu me formei, o curso bibliotecário, a última reforma tinha sido em 1935. Entretanto, tinham passado 40 anos, praticamente 40 anos. E, portanto, era necessário criar uma formação completamente diferente, e foi assim. Se criaram os cursos de especialização em ciências documentais, primeiro nos Açores, depois no Porto e depois finalmente em Coimbra. E se a minha memória me não traz sua. Não, primeiro em Coimbra e depois no Porto. Mas a primeira de todos foi nos Açores, que funcionou como um balão de ensaio.
E nós, essa geração nova que tinha acabado os seus cursos e que tinha chegado novinha à profissão, quase todos fomos mobilizados para ir dar aulas. Portanto, a nossa carreira docente começou assim, era preciso dar esse encargo, mas misturado com outros mais velhos, é certo. Quanto à formação noutros países, foi facto que Portugal estava muito isolado antes no regime anterior e, portanto, o facto de nós começarmos a ser candidatos à União Europeia, na altura, às comunidades europeias na altura, e portanto, ter havido essa abertura toda, claro, viemos a ter essas possibilidades e muita gente aproveitou de ir lá para fora fazer cursos de especialização, mestrados, doutoramentos, etc. Eu, entretanto, em 79, mais ou menos 4 anos depois entretanto, eu fui para a Faculdade de Economia e 4 anos depois de estar na Faculdade de Economia, não tinha grandes condições para o desenvolvimento da biblioteca que eu imaginava, as condições eram super precárias. Eu candidato-me a um lugar num banco muito cotado, de responsável do serviço de documentação desse banco. Mas, simultaneamente, é mesmo uma coisa de alguém que está a começar aqui, não sabe ainda como é que se movimenta, candidatei-me a um curso em França, que era um curso patrocinado pela Unesco e para os países em desenvolvimento. E Portugal tinha direito a um lugar único. E havia uma colega que já tinha feito esse curso. Esse curso era apoiado pela Unesco fortemente, através da PGI, e também apoiado pela Comissão Francesa da Unesco. E eu não tinha grandes esperanças nem de ser aceito no banco, nem de ser aceito no curso da Unesco. Ainda tinha um currículo muito incipiente. Mas a verdade é que fui chamada para os dois. E aí fiquei com um problema terrível, sem saber para que lado foram as férias mais duras, mais difíceis de toda a minha vida, porque não sabia o que é que havia de escolher. Por um lado, no banco tinha uma carreira segura e uma carreira muito bem remunerada. Em França tinha eventualmente a possibilidade já teria de obter a equiparação ao bolseiro e teria eventualmente uma bolsa se me candidatasse se ela fosse atribuída. Portanto, era o certo e o incerto. Eu escolhi o incerto, porque sempre gostei um pouco de arriscar, e naquela idade muito mais do que arriscaria hoje, claro. E então, tive de recusar o lugar do banco, me custou brutalmente também, porque eles depois, quando eu disse os motivos, disse o filo escrito e filo pessoalmente, e disse os motivos, e eles ofereceram-me cursos em Inglaterra, aqui e ali e tal, não, de facto, não queriam que eu abandonasse, que eu os abandonasse, mas o curso em França tinha uma coisa muito importante para mim, que era formação na área de informática. Tinha em 11 módulos, 5 eram de informática. E depois tinha um estágio de 4 meses num laboratório de informática documental. E eu tinha a certeza que isso ia ser o futuro. O Dr. Jorge Peixoto tinha sensibilidade para isso e, portanto, isso ia ser o futuro. E, portanto, eu achei que ainda estava em boa idade para me continuar a formar e assim foi. Foi muito complicado obter a equiparação ao bolseiro, porque bolseiro para o INIC, equiparação ao bolseiro, portanto, significava eu continuar a ser paga, não é? Como o vencimento continuar a ser pago, e eu tinha dispensa de serviço durante esse ano, mas nunca se tinha dado uma equiparação ao bolseiro por tanto tempo a um funcionário da universidade e, portanto, houve umas certas reticências e tal, mas eu, como sou batalhadora, bati-me por isso e consegui. Mas fui para a França em condições... Eu estou a contar isto com estes pormenores e com estas dificuldades, para que as gerações atuais, para mim, é a grande motivação desta entrevista, é isto ser um testemunho para os mais novos,
as coisas não eram fáceis no meu tempo. Provavelmente hoje também não serão por outras razões, mas as coisas não eram fáceis. E, portanto, a equiparação bolseira foi dificílima. A bolsa, que ainda tem uma bolsa de Estado da Cultura, eu fui em outubro e a bolsa foi-me atribuída em dezembro, vésperas de Natal. E só me foi paga em finais de maio. Portanto, vejam o que era. Eu fui com dinheiro emprestado, com o pouco dinheiro que tinha, peguei nas pratas que tinha aí na casa, fui metê-las na Caixa Geral de Depósitos por um tempo até que eles me davam dinheiro a troco daquele depósito, daquele bem, etc. Portanto, isto tudo porque eu tinha já 32 anos e eu achava que não tinha que estar a pedir aos meus pais, já tinha a obrigação de ser independente, a pedir aos meus pais para uma aventura, que eles poderiam vir a considerar uma aventura, e estar-lhe a pedir dinheiro para eles me pagarem as despesas. Mas, claro, havia uma diferença brutal entre escudos e francos e, portanto, a situação foi bastante difícil. Mas devo dizer-lhe o seguinte, esse curso, portanto, eu disse há pouco que era um curso para os países em vias de desenvolvimento, e, portanto, maioritariamente havia alunos de ex-colónias francesas, que, aliás, tinham-se formado em França, eles até eram um bocadinho viciados, faziam cursos atrás de cursos, e retardavam o regresso ao país. Havia gente do Médio Oriente, sobretudo Líbano e Iraque, do extremo asiático, como a Tailândia, e havia uma brasileira. E eu, portuguesa, portanto, eu era a única europeia. Agora, a miscelânea cultural, multicultural que aquilo significou, e inclusivamente também multirreligiosa, porque havia religiões de todo o tipo, religiões africanas, católicos, budistas, pronto, era interessantíssimo. E a própria cultura que cada um trazia para ali foi de tal forma enriquecedora que essa experiência de vida mudou a minha vida. Portanto, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquela experiência no estrangeiro durante um ano, com aquela amálgama de pessoas que vinham de origens tão diferentes e de culturas tão diferentes. Quanto às novas tecnologias, à informatização, desde muito cedo que eu fui ainda no curso sensibilizado, eu e os meus colegas, claro, sensibilizada pelo Dr. Jorge Peixoto para o que vinha. O Dr. Jorge Peixoto foi a primeira pessoa que em Portugal publicou um artigo em 1964 sobre a informatização, porque foi fazer um estágio à América e andou a percorrer várias bibliotecas onde a informatização já tinha acontecido. Mais tarde, a doutora Teresa Pinto Mendes, a arrasar os anos 70, penso eu, foi também fazer o mesmo para a Universidade de São Carlos, que faz parte da conurbação de São Paulo, e portanto, eles os dois foram digamos, os mestres do incentivo para arrancarmos com a informatização. Curiosamente, no dia 24 de abril, véspera da Revolução, os bibliotecários da universidade estavam a estudar como é que se podia, tiveram uma reunião com todos os bibliotecários da universidade para tentarmos ver quais eram os caminhos que nós poderíamos seguir para arrancar com a informatização nas nossas bibliotecas. E ainda há dias encontrei os apontamentos dessa reunião, até me comovi. Ou seja, a minha geração tinha consciência que esse papel lhe cabia, mas, de facto, incentivados e motivados pela geração anterior. Após concurso público nacional, a partir de maio de 1965, como já referiu, é destacada para exercer funções como bibliotecária responsável da Biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, cargo que desempenhou até 2008, e balanço faz de 33 anos à frente deste serviço de informação. Sente que tenha ficado algo por realizar na sua passagem pela mesma?
Eu, de facto, como eu disse há pouco, na sequência daquela filtração do Ministério da Administração Interna, concorri ao primeiro concurso, tive a sorte de ficar classificado em primeiro lugar e foi o próprio. Nós pertencíamos, todos os bibliotecários aqui da Universidade pertenciam a um quadro da reitoria, e depois da reitoria é que nos destacava. Mas tinha havido um pedido da Faculdade de Economia ao Dr. Peixoto para arranjar um bibliotecário para a Economia, que era uma escola que estava, uma faculdade que tinha nascido há cerca de 2 anos e meio. E, portanto, o Dr. Peixoto aproximou-se e perguntou-me se eu estaria interessado num que tipo de lugar é que eu gostaria de ter. Portanto, houve ali uma conjugação de vontades e eu disse que gostava de começar com uma biblioteca nova de princípio, arrancar com ela, etc. De forma que pudesse, de alguma forma, pôr a minha chancela nesse novo serviço. E assim foi. Simplesmente eu entrei numa altura política muito complicada, que era vésperas do verão, chamado verão quente, mas também por isso os funcionários que lá estavam tinham feito um acordo que se não gostassem, isto era assim, estamos em 75, se não gostassem da bibliotecária saneavam. A maneira que eu só vinha saber isso mais tarde, mas entrei com pezinhos de lã e tal. Depois, eu tenho inclusivamente isto escrito num artigo que escrevi numa Mil Folhas, que é o número 1 do Mil Folhas, que é um boletim da Faculdade de Economia, que está na biblioteca da Faculdade de Economia, que foi criado já depois de eu ter saído, e porque em 78 estava eu a exercer a profissão há 3 anitos, e sou desafiada não, acabo por reivindicar, portanto, fico a saber que estão a tentar construir, idealizar novas instalações e também para a biblioteca, e a bibliotecária não fazia parte, que era uma coisa para mim absolutamente impensável, desse grupo de trabalho. Mas é que fui reivindicar esse estatuto, dizer que uma biblioteca não poderia ser concebida sem a presença do bibliotecário no grupo de trabalho que ia, digamos, fornecer os dados para essa nova biblioteca. E é assim que eu entro nessa também aventura enorme, que é, de facto, a uma certa distância de tempo, quando a faculdade só tinha uma licenciatura, tentar conceber um serviço que pudesse responder no futuro. E, ainda por cima, nós tínhamos condicionalismos, estávamos numa zona edificada, urbana e residencial. Portanto, o espaço era, digamos, limitado. Mas foi possível. Eu deixei, portanto, quando saí, tive lá 33 anos, quando saí, como aliás o Paulo disse, quando saí, deixei a biblioteca com novas instalações. Repare que eu concebo a biblioteca em 1978, só ocupamos as novas instalações em 94, 16 anos depois, e deixei uma biblioteca com 1.600 metros quadrados num edifício próprio, 3 pisos, 2 salas de leitura, 187 lugares, um horário largado, livre acesso às estantes classificadas, todo o fundo bibliográfico informatizado, incluindo muitos núcleos bibliográficos que nós fomos comprando ou conseguimos adquirir por oferta, porque a faculdade, portanto, havia toda uma falha de bibliografia em certas áreas e, portanto, fomos combatendo essas falhas com esses fundos especiais. Portanto, deixei depois todo o fundo automatizado, incluindo os catálogos convencionais. Eu orgulho-me muito do trabalho que fiz. Não foi um trabalho, evidentemente, fui eu que liderei a equipa, portanto é um trabalho de um conjunto de pessoas, e que são condições que são estruturalmente irreversíveis, como é óbvio, não é? Cheguei ali a essa situação. Foram muitos os combates, as incompreensões,
as batalhas umas ganhas, outras perdidas, mas nunca a desistência se assumou, porque eu acreditava que era possível criar uma biblioteca universitária. Era a primeira biblioteca universitária que ia ser criada durante muitos anos, não havia outras. Depois, mais tarde, foram criadas outras bibliotecas no Polo das Ciências, não só para dar boas condições de trabalho a utilizadores, sobretudo professores, estudantes, investigadores, mas também para ser um bocadinho modelado, digamos, na universidade, para aquilo funcionar como um modelo de como é que se podia fazer uma biblioteca, criar uma biblioteca de risco. Quanto às condições que a biblioteca tem hoje, por uma questão de elegância e também uma questão ética, não me vou pronunciar. Tenho, obviamente, a minha opinião, mas não vou pronunciar. Agora, as condições estruturais estão lá e essas continuam a funcionar e delas, de facto, eu estou orgulhosa. Entre 1989 e 1993, foi a coordenadora-geral do projeto de criação e desenvolvimento da rede de informação bibliográfica da região Centro e coordenadora do projeto de gestão informática das bibliotecas da Universidade de Coimbra. O que nos pode dizer sobre a coordenação destes projetos tão estruturantes, das dificuldades ao impacto que tiveram? Ora, como eu disse há pouco, a gênese desse projeto já vem dos anos 70. E é, digamos, é vista aqui em Coimbra como uma espécie de consequência do catálogo coletivo, que era um catálogo manual, onde colaboravam várias bibliotecas, não apenas as da Universidade, mas também da Universidade de Aveiro, da Universidade de Coimbra, mas também da Universidade de Aveiro, etc. Portanto, é, digamos, uma passagem do catálogo coletivo manual para um catálogo coletivo automatizado. E andamos ali naquela fase, dessa primeira fase, até que, entretanto, era necessário passar para uma segunda fase. Entretanto, isto também tem a ver com o projeto da Provasa, etc., no qual estivemos fortemente implicados. Simplesmente, esse resumo, eu gosto de remeter para a bibliografia, deve ser vício de dar aulas. Essa primeira e a segunda fase do projeto de que eu fui responsável estão no Congresso Nacional, o 4º Congresso em Braga, em 1992. Está resumidamente lá. Portanto, em 89 eu fui encarregada de passar da primeira fase para a segunda fase. E foram 4 anos de trabalho duríssimos, porque eu não deixei, nem podia deixar as minhas funções na Faculdade de Economia, tinha autorização para colaborar neste projeto, mas não para deixar as funções, como é óbvio, e dava aulas. Portanto, imagina, eu tinha muitos dias em que só dormia 3 horas, porque não tinha onde ir buscar mais. Mas foi um trabalho muito interessante. Foi um trabalho, eu poderia mesmo dizer, fascinante. Porquê? Porque era preciso fundamentar todas as razões pelas quais aquela primeira fase do projeto já não servia e quais estava ultrapassada e conceber como é que poderia ser uma segunda fase. Portanto, era preciso justificar as exigências, as diferentes etapas, as escolhas que se iam fazendo e eram relatórios e relatórios da situação, das situações. Esses relatórios, por sua vez, tinham de estar muito bem fundamentados, porque era com base neles que nós íamos e fomos fazer a angariação de fundos financeiros, através com o diretor da Biblioteca Geral, tive que prazer de o acompanhar nessa missão. Portanto, foi uma tarefa absolutamente hercúlea. O trabalho a mim nunca me assustou. Agora, o que me assustou, ou me preocupou, foi que nesta situação, como noutras da vida, e como eu costumava dizer insistentemente aos meus alunos, a parte difícil não são as questões técnicas ou tecnológicas. Essas resolvem-se. Mais trabalho, menos trabalho, mais esforço, menos esforço, tudo isso se resolve. A parte difícil são os comportamentos da natureza humana.
os desvios que às vezes, as fraquezas e os desvios que ela tem. A resistência à mudança, as idiosincrasias de cada participante, a dissimulação, a falta de transparência, a falta de frontalidade, os protagonismos de certos egos exacerbados, os puritanismos tecnológicos, os purismos técnicos, enfim. E estou a dizer isto de uma forma relativamente suave, porque já o disse de forma mais dura. Ou seja, num projeto onde eu estava, e devo dizer também que não era apenas da parte dos colegas, era também da parte da própria universidade. Os poderes públicos estavam a ligar pouco a isso. Nós precisávamos de dinheiro, eles não tinham dinheiro, não nos davam dinheiro, penso que não o teriam. Portanto, não davam o projeto dos meios financeiros necessários. E quanto a recursos humanos, nós precisávamos urgentemente de técnicos informáticos e também não os tínhamos. Portanto, ou seja, é um projeto onde eu estava a dar tudo, com um esforço brutal, físico, psicológico, de toda a ordem, e para o qual não tinha resposta. Tinha uma espécie de, não queria ser muito dura, de guerra, de ambiente surdo, de má vontade. Eu depois vim a descobrir que, de facto, o facto de eu ser externa à Biblioteca Geral foi um dos fatores. Depois outros não achavam que a Biblioteca Geral não tinha que ser o motor dessa estrutura, que estava a centralizar, o que não era verdade. Bem, ou seja, um processo onde eu estava de boa fé inteira, não ia levar a grande porto e eu, por simplesmente, afastei-me. Não é possível estar aqui a contar a história toda, mas ela vem contada no volume 45 do Boletim da Biblioteca da Universidade sobre a automatização das bibliotecas de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Foi publicada em 2014 por uma jovem e promissora colega nossa, Carla Ferreira, faço questão de dizer o nome dela, onde ela dá circunstanciadamente conta de todo o processo. E 20 anos depois, portanto, de eu me ter demitido, vem-me pedir, faz uma entrevista por escrito, e eu tenho finalmente possibilidade de dizer as minhas razões. Porque, obviamente, não fui de metralhadora para as reuniões, nem andei a metralhar ninguém. Há coisas importantes. E uma das coisas que é importante é ir escrevendo. Deixar notas, deixar pegadas, deixar notas, artigos, relatórios, todas essas coisas, que é uma coisa que hoje se está a perder e daqui a um bocado devemos falar disso, para que se possa fazer a história. Se não se tivessem deixado estas marcas, não se podia ter feito a história da automatização das bibliotecas da universidade. Muito bem. Por via da excelência do seu percurso profissional, teve oportunidades singulares no trajeto de um bibliotecário, nomeadamente idealizar física e funcionalmente uma nova biblioteca universitária e ser chamada como representante da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Université de Nice, Sophia Antipolis e a École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques em Lyon, a integrar o projeto comum europeu Tempus Tacis para a modernização da gestão da biblioteca da Universidade do Estado do Turcomenistão, em Ashgabat, entre 2001 e 2003. O que nos pode dizer sobre estes desafios? Olha, o caso da Biblioteca da Universidade, eu até já, da Biblioteca Universitária, até já lhe dei algumas opiniões. Foi de facto muito interessante. Eu pude, como eu sabia e até tinha tido noutros tempos, infelizmente nessa altura, depois já cá não estava, mas tinha tido noutros tempos grandes conversas com o Dr. Jorge Peixoto sobre a concepção de bibliotecas. Nós não tínhamos essa matéria desenvolvida nos cursos, infelizmente. Mas, estava muito na moda, não sei se ainda é utilizado, mas penso que sim, os padrões.
Portanto, para uma biblioteca de ciências sociais, o número de lugares numa sala de leitura deve ser X, para uma biblioteca de ciências deve ser Y, sendo que eles contam com os espaços laboratórios, portanto, o número de lugares são menores do que uma biblioteca da área das ciências sociais ou das humanidades. Portanto, o que é que eu fiz? Eu estava há muito pouco tempo, era profissional há muito pouco tempo, há 3 anos, quando fiz aquele primeiro relatório, dei os indicadores para aquele primeiro relatório, e, portanto, fui buscar padrões ingleses. Não há nada como ir aos livros e a gente estudar, não é? Portanto, quer dos espaços de circulação, de salas de leitura, funcionalidades, etc., tudo isso foi concebido assim. Portanto, foi, de facto, claro que fui etiquetada de megalómano, porque queria muito espaço, etc. E eu pensei sempre, quem ri-se por último ria melhor. E, de facto, é um velho provérbio português que diz muito. Portanto, acabei tive uma sorte de ter uma visão de futuro que deu para consumir uma biblioteca que resiste, que continua a resistir aos tempos e que neste momento de uma licenciatura se passou para 4 e que tem dezenas de mestrados, etc. No caso de um projeto como um Tempestácio, não se esqueça que eu tinha feito, entretanto, não sei se já falámos disso, do curso em França. Sim. Pronto, o curso em França, obviamente, deu-me grandes créditos. E foi na sequência do curso em França que eu também fui sendo chamada para desenvolver certo tipo de tarefas, não é? Portanto, que era da informatização, uma vez que eu tinha uma formação que outras pessoas não tinham, embora, de facto, isso não tenha sido reconhecido por quem me acompanhava. Por outro lado, de certa forma, isso deve ter contado. A Faculdade de Economia tinha os protocolos com a Universidade de Nice, ao nível da formação e das licenciaturas, e este programa Tempestácio, que já tinha sido feito no Uzbequistão e no Cazaquistão, penso eu, nesta altura estava decidido ser aplicado no Turcomenistão. O Turcomenistão é um país complicado, ex-república da União Soviética, que está na Ásia Central, com fronteiras com o Cazaquistão, com o Uzbequistão, o Irão, o Afeganistão, portanto, a única coisa pacífica é o Mar Cáspio. Portanto, tornou-se independente em 91, na sequência das independências das repúblicas da União Soviética, mas era uma ditadura absolutamente feroz e com um líder muito complicado, muito fanático, que estava sempre na defensiva, que tinha uma forma muito capciosa de aceitar as coisas, combinava uma coisa connosco hoje, amanhã já era outra. Portanto, foi muito complicado. E isso é que é interessante. Como é que é possível num grupo de trabalho onde estavam franceses, havia também uma inglesa, onde estava eu, portuguesa. De um dia para o outro, nós falávamos a mesma linguagem e tínhamos os mesmos objetivos de trabalho. Isso é que é extraordinário. Portanto, foi uma experiência super enriquecedora. Conseguimos atingir os objetivos que nos propunham, porque a União Europeia dava equipamentos, pagava as viagens todas, depois, repara, eu fui ao Turcomenistão em 5 missões. Era um dia inteiro a viajar, 24 horas. Atravessar uma boa parte, umas vezes ia a Frankfurt, outras vezes ia à Turquia apanhar a ligação. Portanto, era um dia inteiro, eu saía daqui às 2 da manhã, chegava lá à meia-noite, 1 da manhã. E às vezes nem sequer íamos dormir, íamos continuar a trabalhar. Os franceses são todos muito, muito exigentes e ao todo, essas 5 missões, eu costumo dizer isto, eu costumo dizer, são
40 dias no deserto, aquilo é praticamente um deserto assente num brutal depósito de gás natural, e 40 dias no deserto, quase como ao Cristo, não é? Mas todas as experiências que eu tinha tido aqui, e repare que o regime só mudou, tinha eu já 26 anos, ou 27. Tinha eu 27 anos. E eu fui reviver, foi super traumático, eu fui reviver todos os fantasmas da ditadura, da polícia política, ou saber que estava a ser escutada, saber que por baixo da cadeira estava um microfone, era uma coisa absolutamente infernal. Mas os colegas turcomanos, que tinham uma formação sólida, feita à boa maneira da União Soviética, a União Soviética, do ponto de vista científico e técnico, era muito sólida. E elas tinham aquela escola de biblioteconomia, sabe, em termos de tratamento e tudo. Só que aquilo era uma língua impossível, não é? Turcomeno e com caracteres russos também, com caracteres cirílicos e com caracteres que vinham da Turquia também. Até em termos informáticos e de teclado e de conversão era muito complicado. Mas pronto, chegámos a belíssimos resultados e conseguimos pôr o projeto em pé. No dia em que eu vi, terminámos o projeto e que foram postas as placas, quem tinha colaborado, não dos nomes, nossos nomes não interessavam para nada, mas das entidades, não posso dizer que não tenha sentido emocionado. Qual a percepção que nessa época existia da profissão de bibliotecário? Qual a percepção que os bibliotecários tinham da sua profissão? E, por último, envolvendo os pontos anteriores, qual era a percepção que os bibliotecários achavam que as pessoas tinham deles? Ou seja, numa frase, qual era a valorização da profissão à época? Quando comecei, não é? Quando comecei a profissão, quando comecei a minha carreira, os bibliotecários não eram reconhecidos. Mas os bibliotecários não eram reconhecidos nem respeitados, só se fosse pelo seu estatuto e pela idade, mas tinham muito a noção, eram muito conscientes da noção da sua missão e do que tinham de fazer e de lutar para conseguir que a profissão fosse valorizada e dignificada. As páginas dos cadernos, até ao 25 de abril, os cadernos nascem 63, 64, penso eu, até ao 25 de abril, as páginas dos cadernos dão conta de toda a batalha que foi preciso fazer, que os bibliotecários tiveram de fazer, desde o estatuto, à carreira, ou à parte remuneratória, tudo isso, e de facto a carreira não era grandemente reconhecida. A minha geração, como entrou de facto com um grande fogo e pouco tempo depois se dá a mudança de regime, tinha a perfeita consciência do que é que era preciso fazer. E de facto, só o meu curso bibliotecário pode orgulhar-se, tanto na minha turma, pode orgulhar-se de ter dado excelentes frutos. E não posso deixar aqui de citar os nomes do Henrique Barreto Nunes, do Luís Cabral, do Manuel Real, da Paula Fernandes Martins, pertencíamos todos ao mesmo curso. Como sabe, tão bem como eu, eles deram todos eles um valioso contributo para a credibilização da profissão e para o reconhecimento, e a prova disso é que muitos deles ocuparam lugares muito importantes. Eu devo ser menos reconhecida porque, de facto, nunca ocupei lugares importantes. Mas nesta profissão, nesta profissão e noutras, há duas formas de encarar a profissão. Há aqueles para quem a profissão é um emprego, é um simples emprego, onde se vai das 9 às 5 ou às 5:30, e há aqueles dos quais eu creio que pertenço e reconheço-me nesse papel, para quem a profissão é uma paixão. E para além de paixão, é uma missão. Curiosamente, os franceses
nós éramos todos missionários. Eles usam a palavra missão e usam a palavra missionário. Portanto, os que colaborávamos no tempo Estácios éramos todos missionários. Para a minha experiência numa biblioteca universitária, talvez nas bibliotecas públicas, que são dependentes das câmaras municipais, é difícil por causa daquela sucessão vão mudando 4 em 4 anos de responsáveis das câmaras, etc. Muda o partido político, muda a equipa. É complicado, a contínua adaptação, tenho testemunhos colegas a dizer isso, é complicada essa contínua mudança até de ideologia às vezes, e de equipas que estão constantemente a mudar de orientação. Numa biblioteca universitária é complicado porque também temos mudanças de diretores, como é óbvio, e os professores universitários são, de facto, uma elite com idiosincrasias muito próprias, muito difíceis de definir. Talvez um dia arranje coragem para de definir. Mas a verdade é esta, com muito trabalho, com qualidade técnica, o que é absolutamente indispensável, e com combates sem tréguas, é possível. É possível criar o respeito só assim. É possível criar o respeito quer de órgãos diretivos, quer de professores, quer de investigadores. Mas não é uma tarefa, digamos, fácil. Passamos agora para a sua ligação à ABAD, de que é associada número 142. Que razões a levaram a aderir à ABAD em 1964, de que foi dirigente em diversos momentos, para além, por exemplo, de diretora dos Cadernos BAD entre 1976 e 1982, entre muitíssimas outras atividades com a associação. O que encontrou quando se associou e, como associada que mantém o vínculo à ABAD, qual a perspectiva ou a relação que tem atualmente da associação? Ora, eu tive o enorme privilégio de ser espectadora, empenhada, tal como os colegas da minha geração, que há pouco eu referi, e tantos outros, do nascimento da ABAD em dezembro de 1973. Porque decorreu o 4º encontro aqui e no final do 4º encontro foi criada a ABAD, quer dizer, já andava a ser congeminada e preparada há muito tempo, como é óbvio, tomaram posse os primeiros corpos gerentes, etc. Eu era ainda aluna do curso bibliotecário, claro que por isso mesmo tivemos de esperar, nós na altura acho que ficámos muito tristes, mas tivemos de esperar ter o diploma na mão para sermos aceitos como sócios, claro. Mas acompanhámos o processo desde o primeiro momento, desde a criação da BAD. Foi um privilégio enorme ter assistido a isso. A BAD nasceu ainda no período da ditadura, mas representava um farol de esperança para a profissão, para todos nós. Apesar de haver constrangimentos e até eventuais vigilâncias que se poderiam vir a sujeitar, porque, como sabe, o direito de associação não era bem quisto nem respeitado pelo regime anterior, e, portanto, tomar essa decisão de criar uma associação profissional era uma coisa de uma grande ousadia. Felizmente, cerca de 4 meses e meio depois, dá-se a Revolução de 25 de Abril, e aí as esperanças, se nós já as tínhamos, porque aquilo até aí eram os cadernos que desempenhavam esse papel de uma forma ou de outra, mas aí com a associação profissional as nossas esperanças redobraram. Foi assim uma coisa perfeitamente espantosa. Ora bem, a BAD teve um papel primordial na formação dos profissionais, sobretudo dos técnicos, da valorização do estabelecimento, valorização e dignificação das carreiras, quer dos técnicos superiores, duros combates, quer dos técnicos superiores, quer dos técnicos auxiliares, e também da possibilidade de virem professores estrangeiros, de criar ações de formação, etc., que nos possibilitaram a nós pormos-nos a par. Eu tenho, por exemplo,
eu ia aqui, mesmo aqui em Coimbra, apareciam muitas aulas de formação e a gente andava na fase ainda de beber na fonte e aprender com aqueles que sabiam mais do que nós. Por outro lado, eu dei o meu contributo possível. Portanto, nos órgãos sociais, normalmente a doutora Maria José, que me vinha desafiar para ser presidente da mesa da Assembleia Geral, que ia ser por causa da voz grossa. E então, eu fui sempre beneficiando de uma forma ou de outra desse contributo que a BAD ia dando. E quando a BAD, portanto, lançou os primeiros cursos técnicos auxiliares, eu, quer nos Açores, quer em Lisboa, quer aqui em Coimbra, dei o meu pequeno contributo, porque me vinham chamar de ser responsável por alguns módulos, normalmente era o módulo da catalogação. E como nós estávamos muito carentes, e quando eu cheguei à Faculdade de Economia, não havia ninguém que tivesse formação. E não era possível, com o pouco escasso pessoal que há sempre, não que é sempre pouco, a formação on job era muito complicada, porque nós iríamos perder muito tempo para estar a formar gente. Portanto, os cursos técnicos auxiliares caíram como uma bênção nas bibliotecas. Foram, eu não sei, essa história está feita, foram centenas de cursos que se fizeram. E isso foi muito importante. Quanto aos cadernos da BAD, é talvez das coisas de que eu menos me orgulho. A experiência não foi muito positiva. Os cadernos nessa altura, digamos que ainda não tinham bem a chancela da BAD. Eram assim uma coisa mista, porque como os cadernos eram aqui de Coimbra, a geração anterior tinha-nos passado o testemunho, nós tomámos conta dos cadernos, mas isso correspondeu a um período em que todos nós estávamos no arranque das nossas profissões, de dar os primeiros passos, muito polarizados para a carreira, etc. Portanto, não tínhamos também grande disponibilidade, não herdámos esse bom vírus que a geração anterior nos queria transmitir, e portanto representou um alívio quando nós pudemos passar os cadernos para Lisboa, para a BAD central, digamos assim. Portanto, eu não me orgulho nada dessas funções, e o facto de ter sido diretora e proprietária foi uma coisa por imposição da lei de imprensa. Era uma lei, a lei que tinha surgido a seguir ao 25 de Abril era muito cautelosa ainda, porque antes não havia nada, não é? Havia a censura, e portanto a lei era muito exigente e, olha, delegaram em mim ser proprietária diretora, foi como se não tivesse sido nada. Mas, por outro lado, nós tínhamos aqui, também em Coimbra era difícil às vezes arranjar a colaboração para os artigos, etc. De maneira que foi bem-vinda a integração completa, a tempo inteiro, dos cadernos mas quem faz parte de qualquer grupo editorial sabe como é que é difícil manter uma revista. Quanto a... havia uma outra questão que me tinha posto, que era... Qual a perspectiva que mantém da BAD na atualidade? Da BAD. Pois, a BAD, nestes 50 anos que irá fazer, teve muitos altos e muitos baixos, claro. Havia alturas que a gente quase que não ouvia falar, não é? Outras não, outras alturas mais dinâmicas. Lembro-me também que as dificuldades que às vezes havia para conseguir gente que assumisse os órgãos sociais. E aqui há uns anos, 2 anos talvez, deve estar a fazer 2 anos, eu começo a notar que a BAD estava com informações constantes e iniciativas. Assim. Eu pensei comigo, será isto? Está aqui qualquer coisa que se está a passar aqui, qualquer coisa. E o que se estava a passar, curiosamente, eu recebo um mail a pedir-me para fazer o quê? Acho que aos 48 anos da BAD, qualquer coisa assim, e verifico um textinho que depois andou a circular nas redes sociais, e tenho então conhecimento, abre-se a caixinha, e descubro que a pessoa que estava à frente da BAD, a presidente do Conselho, era diretivo, era uma antiga aluna minha. Fiquei muito feliz, como imagina. Não é por ser minha aluna que é boa profissional, mas de qualquer forma foi bom saber
E agora, eu não sei até que ponto as ligações regionais estão ativas. Aqui do centro não me parece que esteja. Eu ainda estive metida na altura, quando foi do arranque da criação das relações regionais, mas penso que a da Zona Centro tem estado parada. Eu já estou um bocado desatualizada dessas informações, mas dá-me a sensação que naqueles primeiros anos a motivação era outra, da parte dos profissionais. E que hoje tudo traz merecido um bocadinho, e não sei se não era a altura de dar um choque vitamínico para, para haver outro dinamismo local. Não ser só o Abade de Lisboa, não é? Como profissional ligada à ABAD desde muito cedo, lembra-se da visão dos profissionais face à associação, na altura? Existia uma adesão da maioria dos profissionais à ABAD? Ou muitos mantinham-se afastados, sendo associados ou não? Não. Nessa altura, no princípio, as pessoas eram maioritariamente sócias da ABAD, pelo menos aqui eu estou a falar por Coimbra, não é? Eram sócios da ABAD e estavam muito interessados nesse dinamismo todo, porque também eram beneficiários, digamos assim. Isto é um bocadinho feio dizer, mas também precisavam de formar os seus técnicos, tudo isso. E havia aquele entusiasmo das coisas que nascem, não é? Penso que isso aqui, eu acho que aqui isso foi perdendo, foi esmorecendo e não sei se continua. Eu também não conheço agora as novas gerações, não é? Então, também não sei como é que elas encaram a vida associativa. Mas a vida associativa, como se sabe, tem de ser alimentada. Tem de haver reuniões, tem de haver iniciativas que convoquem as pessoas, por exemplo, o congresso que agora se vai realizar, que são coisas importantes, etc. É um dos autores do livro de homenagem a Maria José Moura, publicado pela ABAD em 2022. Que recordações guarda desta associada e profissional de excelência que esteve presente na vida da associação de forma tão marcante? Olha, a minha qualidade de amiga da Maria José penso que não ofusca a opinião que eu tenho dela enquanto profissional. Maria José, quando surge na minha vida, quando eu a conheci, nós tínhamos uma diferença de 10 anos. Eu tinha 24 anos, portanto, eu acabadinha de licenciar e ela era, de facto, já uma mulher com 34. Eu estava a frequentar o curso bibliotecário, muito indecisa, para a escolha profissional, etc. Mas havia, de facto, duas personagens que para mim foram chaves na minha carreira. Uma foi o Dr. Jorge Peixoto, que era, de facto, o mestre, e penso que todas as gerações que foram formadas por ele nunca dirão o contrário. E Maria José Moura, como aliás eu digo num artigo que escrevi sobre ela, portanto, nesse livro que citou, quando a homenageamos, era o meu desassossego, porque a Maria José nunca estava quieta, era uma mulher arrebatadora, tinha uma força telúrica enorme, tinha uma alegria transbordante, estava sempre com projetos na cabeça, era uma mulher inquieta, era uma mulher irrequieta, portanto, tudo isso era um exemplo, E além de exemplo, é um contágio, de maneira que era uma ativista, não é? Uma ativista de causas, e eu penso que a associação nunca teria chegado onde chegou, provavelmente nem teria chegado aos 50 anos, se não tivesse sido ela. E depois era muito determinada, muito combativa, e, portanto, era o exemplo da vida dela e era os horizontes que ela ia abrindo, porque ela tinha outros contactos que nós não tínhamos, e, portanto, ela tinha sempre esse grande entusiasmo. E toda a vida foi assim. Toda a vida que eu lhe conheci foi assim. Ainda foram os anetos.
Tem uma importante e diversificada obra publicada em revistas da especialidade, além de comunicações, em atas de congressos e de outros encontros científicos ou profissionais em que participou em Portugal, França e Bélgica. Também coordenou e foi coautora de obras e colaborou em obras coletivas. Entre os seus trabalhos publicados, que títulos gostaria de destacar e quais as razões dessa escolha? Olha, não é uma faceta muito feliz da minha vida, porque o que eu fui publicando foi tudo à força da necessidade, das circunstâncias, fruto das circunstâncias. Portanto, eu estava metida em tantas atividades ao mesmo tempo, fruto daquilo de que me iam encarregando, que o tempo era muito pouco. Eu acho que nunca escrevi nada assim, de dizer assim, olha, agora vou escrever isto. Não, era tudo à força daquilo em que estava metida. E foi sobretudo, eu, portanto, não posso dizer que tenha alguma coisa que prefira a outras, porque para já são contributos pequenos, são coisas, nunca escrevi nenhum livro na minha vida. E, por outro lado, foi sobretudo coisas que eu escrevi para o projeto de informatização aqui das bibliotecas da universidade, ou relacionados com o projeto do Turcomunistão também, bastante, porque aí eram constantes, os franceses são muito exigentes, estão constantemente a pedir-nos relatórios. De qualquer reunião tem um relatório individual. E pronto. E era, portanto, eu era forçada a escrever para prestar contas. E não tive oportunidade para mais. Sinceramente, não tive. Por causa da acumulação de funções, estar sempre a ser chamada para novos desafios, no âmbito da faculdade ou no âmbito da universidade, e não tinha, portanto, condições para trabalhos de em grande fogo. E tenho pena. Tenho pena porque eu gosto muito de refletir e de escrever. Gosto das duas coisas. E de escrever aqui. E do tudo que escrevi, dessas não sei quantas páginas que escrevi, foram poucas, posso dizer que fiz tudo em casa, nunca tive oportunidades no serviço, tempo no serviço para estar a escrever. Portanto, foi sempre muito penoso. Portanto, tudo aquilo que me obrigou a pensar e a considerar as questões e a ter de traduzir isso na escrita, de forma que toda a gente entendesse, foi das coisas que mais me deram mais prazer, não é? É aquilo que, de facto, eu gosto na escrita. Em paralelo com a sua atividade profissional, como acabou de referir, também desenvolveu uma atividade notável do ponto de vista docente e formativo, nomeadamente no primeiro caso, como a regente e assistente convidada em diferentes momentos, de 1982 a 1997, de que destaco o curso de Bibliotecária Arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o curso de especialização em Ciências Documentais, Arquivo, Documentação e Biblioteca da Universidade dos Açores, o curso de especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o curso de especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o curso de especialização em Assuntos Culturais no âmbito das autarquias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. No que respeita à sua atividade formativa, foi monitora entre 1976 e 1986 do curso de preparação de técnicos auxiliares de bibliotecas e serviços de documentação organizados pela BAD. Que balanço faz desta vastíssima e muito importante atividade docente e formativa, científica e técnica? Tudo isso veio na sequência do curso que eu fiz em França, do DSS que eu fiz em França. Ou seja, eu fui fazer o curso em 79-80, no ano letivo de 79-80, quando regressei caiu-me tudo em cima. Portanto, umas coisas decorriam das outras, portanto, iniciou-se o curso dos Açores, chamaram-me para dar aulas.
iniciou-se o curso do Porto, chamaram para lá, iniciou-se o curso em Coimbra, etc. Foi tudo assim por... Eu digo, costumo dizer que o dar aulas, a atividade docente para mim foi um acordo de benefício mútuo. Ou seja, os alunos beneficiavam da prática que eu tinha, profissional, que já era, enfim, já tinha uns anitos, e eu beneficiava, e a minha faculdade e a minha biblioteca beneficiavam, veja lá como eu me refiro à biblioteca, e a minha biblioteca beneficiava da aprendizagem que eu tinha de fazer, das leituras que tinha de fazer para dar aulas. Portanto, era um benefício mútuo. E isso eu penso que isso era muito frutífero, porque os alunos às vezes punham certos problemas e eu sabia quais eram os caminhos para lá chegar e tinha capacidade de os alertar para as dificuldades, para os problemas que iriam existir, porque era, para todos os efeitos, eles iam se ver nessa situação quando fossem para uma biblioteca, não é? Portanto, eu dei organização, planeamento e administração, foi uma disciplina muito interessante que eu gostei de dar, e, e pronto, e passei por esses cursos todos, e passei também pelo, de facto, como o Paulo disse, para os cursos técnicos auxiliares, foi de facto, para mim, foi muito motivador. Mas quando cheguei às vésperas, ou aliás, tinha acabado de completar 50 anos, disse, chega, já não posso mais. Estava cansada, extenuada, e além disso achava que devia dar o lugar a outros, porque é também uma coisa que os mais velhos têm a obrigação de fazer, tal como eu beneficiei disso, é de chegar a um ponto, 50 anos ainda não era velha, mas enfim, chegar a um ponto de dizer assim, há outra gente, outras possibilidades, gente mais nova, fresca, que tem de ser aproveitada, vamos embora, os outros que venham. Vim-me embora e deixei de dar aulas. Mas foi uma experiência muito interessante para mim, muito interessante. Horrível, porque eu saía da faculdade às 5h30 e ia a correr a caminho da Faculdade de Letras, portanto, noutro ponto da cidade, sem lugar para estacionamento, aquilo era um inferno. Acho que nunca tive tantas batidas cardíacas como nessa altura. E porque era em horário pós-laboral, claro. Mas era interessante, gostei muito. O novo coronavírus, a SARS-CoV-2 e a Covid-19 provocaram operações profundas nos serviços de informação em Portugal, desde a organização do trabalho interno, ao atendimento aos utilizadores e à comunicação da informação. Tendo em conta a sua extraordinária carreira, quais pensa terem sido os grandes desafios e oportunidades que as bibliotecas e os seus profissionais tiveram de enfrentar neste período tão singular e complexo, entre meados de 2020 e até há pouco tempo? Olha, eu já estava bastante afastada do serviço pela aposentação, não é? Portanto, eu tinha-me reformado em 2008 e o corona surge em 2020. E eu, por acaso, tive boa ocasião de refletir sobre o coronavírus, porque nos primeiros dias em que tivemos de ficar confinados, em março, primavera de 2020, eu, para afastar a angústia, escrevi um texto que me deu imenso gozo de fazer e que depois veio a ser publicado num blog chamado Cronovírus. Ora bem, mas eu estava afastada, mas muitas vezes tenho comigo a pensar o que é que eu faria numa situação destas. Como é que as pessoas vão trabalhar, como é que vão produzir, se não podem ir ao serviço, quer dizer, não há propriamente o tipo de trabalho que se possa fazer, não se pode catalogar um livro online, não é? Tanto quanto pude saber, nas épocas em que o confinamento era mais leve, houve soluções super imaginativas, desde os livros ao postigo, pelo menos na minha biblioteca foi assim, os livros ao postigo para os utilizadores, houve funcionários que levavam caixotinhos de livros para catalogar em casa, depois traziam, houve gente que circulava, hoje estava um técnico no serviço, amanhã estava outro e iam rodando, porque até psicologicamente eu acho que as pessoas devem ter sofrido muito pelo isolamento em que estavam. E numa biblioteca, de facto, é difícil trabalhar à distância, não é? É complicado. Muito bem. Mas não vivi isso, não vivi esse drama, não.
Considerando a sua longa e notável trajetória na área das bibliotecas, como é que vê o futuro destes serviços de informação em Portugal? Que conceitos gostaria de deixar a quem pretenda iniciar-se nesta área profissional? E, finalmente, quais é que pensa que são os grandes riscos, desafios e oportunidades para os seus profissionais? Olha, eu acho que pela primeira vez na minha vida estou a ficar pessimista. Não sei se é da idade, se é das circunstâncias. Estou a ver o futuro da profissão com alguma preocupação. E eu não costumo ser pessimista, sou uma otimista realista. Já quando escrevi o artigo para os cadernos sobre os 50 anos de cadernos, eu alertei, estávamos na altura da crise de 2008, portanto 2011, em que havia aquelas restrições todas financeiras, etc. E comecei a sentir que havia da parte das universidades, porque estou-me a referir mais às universidades, que é o mundo que eu conheço melhor, havia uma certa tentação da parte dos decisores de achar que estava tudo na net, os meios tecnológicos forneciam tudo, bibliotecários para quê? Porque é que estamos aqui a investir em pessoal, etc, etc. E comecei a sentir que começava a haver um certo vazio em certas faculdades ou em certos departamentos não dotado do pessoal. O pessoal que se reformava já não era substituído. E isso a mim preocupou-me. E é quase inadmissível, eu não sei exatamente, não tive a ocasião de fazer o ponto da situação hoje, em 2023, mas é ridículo que em 2023 possa haver menos pessoal nas bibliotecas e, sobretudo, menos bibliotecários do que havia quando eu entrei para a profissão. Não é? E, portanto, esvaziamento de quadros, asfixia orçamental não dotando os serviços de meios financeiros para a aquisição de fundo bibliográfico. E eu acho que há um estatuto a defender, e que nós consumimos tantas energias, a minha geração e a anterior consumiu tantas energias a estabelecer, a conquistar lugares nos quadros, a conquistar um lugar de bibliotecário em todos os departamentos, em todas as faculdades, etc., que agora um eventual retrocesso a mim arrepia-me. Por outro lado, segundo me é dado saber, lê-se cada vez menos. A gente jovem já não lê suporte de papel, lê tudo em formato digital. No caso dos arquivos, é uma coisa que eu há bocado lhe dizia quando fiz aquele apelo, porque era importante deixar pegadas e ir escrevendo. No caso dos arquivos, há uma desmaterialização. O Paulo é arquivista, não é? Sim, sou. Havia uma desmaterialização, há uma desmaterialização enorme e daqui para uns anos eu não sei como é que se vai fazer a história, nem dados, por exemplo, só para não ir mais longe, da administração central, da administração local, das empresas, etc. Quando foi para construir aquele artigo que lhe disse sobre a informatização aqui, portanto, do projeto de informatização, da tal colega Carla Ferreira, ela viu-se atrapalhada, porque não havia já informação, o que tinha ficado nos computadores e não tinha sido impresso, já não se tinha acesso a essa informação. Portanto, há que tomar medidas para isso. Depois, pronto, nós nos anos 60, 70 já tínhamos o anúncio do McLuhan da morte do livro, não é? Eu nunca acreditei muito na morte do livro, mas agora parece que começo a acreditar. Porque é assim, é como a história das línguas. Quando eu entrei para a faculdade como profissional, os utilizadores tanto liam francês como liam inglês. O francês foi perdendo terreno, perdendo. Nos últimos anos já só tinha 2 professores que liam francês. Os outros já não liam. O que numa área das ciências sociais, como nós tínhamos, sobretudo na economia e também na sociologia, é uma coisa trágica, não é? Não ter acesso
porque a predominância do inglês foi de tal forma avassaladora que abafou completamente o francês. Mas os franceses continuam a produzir intelectualmente, têm uma grande produção científica. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho conversa de velho do Restelo, que eu sou, mas minha geração foi privilegiada nesse aspecto, porque recebe uma herança, transforma essa herança através de meios técnicos e tecnológicos, é reconhecida a profissão e eu não sei até que ponto é que as gerações seguintes estão também a construir esse futuro. E com estas questões de base que eu lhe estava a falar, da diluição da matéria do material, livro, e ser preferencialmente o digital, e haver a crença de que tudo está na net e que não é preciso ter grandes aquisições, eu temo que possamos correr o risco de a nossa profissão ter de se refazer. Eu não sei se a BAD, por exemplo, já pensou nisto ou se tem algum projeto nesse sentido, mas era interessante ir pensando nisto, para não corrermos o risco de sermos apanhados no meio da corrida. 50 anos, 1963, 2023, 50 anos passaram sobre o início do seu admirável trajeto profissional. Fale-nos do que tem feito desde que se aposentou, quase há 15 anos, em agosto de 2008, e dos seus projetos em curso, mas também futuros. Entre sucessos, problemas, oportunidades, desafios, mas também fracassos, que balanço se faz, dando-nos conta também dos seus pilares e paixões desta viagem, como referido, 50 anos, tão rica. 50 anos, de facto, é uma vida. Eu tive como carro, o primeiro carro foi 2 cavalos. E o último carro tinha já 90. Metaforicamente, a reforma é ao contrário. A gente passa dos 90 cavalos para 2 cavalos. Ou seja, a potência já não é a mesma. Portanto, todos nós já fazemos tudo mais devagar, o tempo corre de outra maneira, já gostamos mais do sofá. Portanto, a atividade não é, há necessidade absoluta. Portanto, a viagem é a inversa, não é? 2 cavalos para 90 cavalos e agora já estou outra vez nos 2 cavalos. Portanto, necessariamente vamos nos moderando porque o corpo assim pede, ou porque a cabeça assim pede, ou porque psicologicamente precisamos desse descanso. De qualquer forma, eu nunca deixei de estar ativa ao longo destes 15 anos. Não me perguntem o que é que eu tenho gasto o tempo, porque se calhar é difícil dizer. Olha, aproveitei, de facto, quando aqueles primeiros meses a seguir à apresentação são terríveis. Uma sensação de, por um lado, de uma certa liberdade, mas por outro lado, o que é que eu faço a esta liberdade? Então, eu como tenho muito jeito de mãos, e não só, porque eu tive uma grande paixão quando me iniciei, estava no curso bibliotecário, havia uma cadeira de arquivologia em que nós pegávamos em documentos reproduzidos do arquivo e faziam-se resumos. Provavelmente o Paulo também passou por isso, faziam-se resumos, uma espécie de sumários do conteúdo do documento. Eu não sabia uma letra de latim, uma linha de latim. Não sabia, porque eu sou vim do 7º ano de Ciências. E, portanto, fiquei naquele buraco sem saber o que é que havia de fazer à minha vida. Fui ter com o professor da cadeira, que era um grande mestre, e disse-lhe que estava nesta situação. Eu não sabia latim, portanto não podia resumir documentos, fazer sumários de documentos que eu não sabia ler. E por acaso até tenho pena não saber latim e não ter estudado latim. E ele ficou muito atrapalhado, então agora o que é que eu vou fazer e não sei o quê. E eu então propus-lhe fazer um trabalho teórico sobre
a conservação e restauro dos documentos gráficos. Portanto, só podia fazer um trabalho teórico. E fiquei completamente apaixonada por aquilo. E depois houve uma série de iniciativas de levantamento das condições gerais dos documentos gráficos nas bibliotecas, nos arquivos, houve conferências, houve semanas de trabalho. Portanto, fizeram-se nessa altura uma série de iniciativas que foram muito importantes para alertar para as condições em que os documentos estavam armazenados nos vários serviços de informação deste país. Eu, na sequência do trabalho apresentado à cadeira de arquivologia, o Dr. Jorge Peixoto, que era um homem de facto extraordinário, tinha feito também no trabalho, tinha integrado uma série de fotografias, e ele, por isso, simplesmente obrigou-me, a menina vai apresentar isso no quarto encontro. Nossa, doutor, mas eu não sei quê. Já lhe disse, era assim tipo. E lá fui eu, com um ar muito, muito tímido, apresentar no quarto encontro de bibliotecários as conclusões a que tinha chegado na feitura desse trabalho. Claro que depois a vida profissional não deixa a gente seguir estas não são paixões, são paixonetas, que é uma coisa diferente, paixões e paixonetas. Paixão era a profissão, isto aqui era um apêndicezinho. E então eu não tive, nunca mais pude pensar nisso. Quando me reformei e comecei naquela angústia, o que é que eu vou fazer? Pensei na habilidade manual que tinha e disse, olha, está na altura de fazer conservação e restauro. E então pronto, eu já conhecia, fui à Fundação Ricardo Espírito Santo, estavam a abrir um curso, que era o curso basilar, eu fiz 4 módulos, fui 65 vezes a Lisboa, comboio, durante um ano, andei para lá e para cá, para fazer o curso, mas com um prazer que não pode imaginar. Depois montei aqui um ateliê num apartamento aqui ao lado, e pronto, e tenho-me entretido assim, tenho aprendido imenso agora também. Os cursos foram fundamentais, claro, os vários módulos foram fundamentais, mas também foi muito importante aquilo que a gente vai fazendo, porque o desafio é muito interessante, porque cada livro é um livro. Não há soluções para todos os livros, soluções que se possam estabilizar. Para este é isto, para aquele é aquilo. Às vezes a concepção do trabalho que se vai fazer ocupa quase tanto tempo como o restart do próprio livro. De maneira que tenho os equipamentos, tenho os materiais, enfim. Nem sempre me posso dedicar a isso, porque às vezes atravessam-se outras coisas. Mas eu nunca tinha pensado no tempo da reforma, nem no que iria fazer. Não tive sequer tempo de pensar isso, o que é que iria fazer ou deixava de fazer. Descobri quase ao mesmo tempo o prazer enorme que a escrita me dava, não necessariamente a escrita profissional, também me dá prazer, como eu lhe disse há pouco, construir as soluções e pensar nas coisas e refletir e traduzi-las em texto que se entenda e que se possa ter consequências. Portanto, estive aberta àquilo que me ia aparecendo, que as pessoas, por exemplo, escrevi 3 pequenas coisas para a VADA, já depois de reformada, 3 ou 4, escrevi uma coisa para a Faculdade de Economia, fui convidada para ir fazer uma comunicação num congresso em São Miguel de Ceira, na Casa do Camilo, sobre as bibliotecas e as casas-museu. Portanto, tenho andado e tenho-me pedido também outros textos. Eu fiz parte de um coro, de 2 coros, aliás. Tive também a fazer a história dos 50 anos desse coro, pelo menos a minha visão da história dos 50 anos desse coro. Portanto, tenho estado assim muito aberta àquilo que vai surgindo. Se me perguntam, mas tem projetos? Tenho. Olha, estou com um trabalho que é eu não posso dizer muita coisa sobre isto, mas é um documento base que vai servir para uma pequena homenagem que se há de fazer ao Dr. Jorge Peixoto, mas que até a seu tempo se saberá. Mas sabe, eu devo dizer que agora penso que estamos nos finais, não estamos? Eu devo dizer que fui uma privilegiada.
Foi uma privilegiada porque foi privilegiada, enfim, por herança genética e por a família que tive, pelas possibilidades que me foram sendo oferecidas, foram muitas, sem o contar. Nunca me batia nada, nunca atropelei ninguém. Agora estou com as metáforas dos carros. Nunca atropelei ninguém. As coisas vinham para as mãos. E muitas vezes me interroguei porquê. E o porquê é muito simples. Há uma frase que diz: se queres que isto se realize, vai pedir a alguém que esteja muito ocupado. Aqueles que estão muito ocupados conseguem sempre arranjar um cantinho para fazer as coisas. E eu nunca tive coragem de dizer não, porque eu tinha tido possibilidades de me formar, tinha tido possibilidades. Onde eu investi foi, de facto, na formação. Foi o curso bibliotecário, depois foi a ir lá para fora. E isso foi fundamental. O curso em França foi fundamental. Ainda tive convites para fazer doutoramento, mas não tinha possibilidades, tinha de regressar. As bolsas assim o exigiam. Mas a verdade é esta, é que eu acho que nós devemos dar à comunidade e aos outros aquilo que vamos recebendo. Ora, se eu tinha tido a possibilidade de estar lá fora, foi um ano duríssimo, devo dizer, o ano que eu estive em França, por causa de todas aquelas restrições de natureza financeira, mas foi um ano de aprendizagem. Se eu tinha tido essa possibilidade, devia dar esse retorno. E foi sempre sendo assim, quer dizer, as coisas foram acontecendo porque eu acho que era a forma como eu investia, a energia que punha, o trabalho que fazia, a dedicação, tudo isso tinha um retorno depois na próxima oportunidade, me estarem a dizer, olha, havia mais isto, não podes ir fazer isto, não podes fazer aquilo. E foi assim que eu fui vivendo. Projetos de futuro. O meu futuro é curto já. Mas mesmo assim espero ainda poder fazer algumas coisas, sobretudo no campo da escrita, porque além da escrita profissional agora não penso, por exemplo, há alguma coisa que eu devia fazer, mas não tenho já coragem, que era um manual, que há muitos anos não se publica nada em Portugal, um manual da engadranação, mas não tenho já fogo para isso, porque depois implica muitas imagens, muitos desenhos e muita coisa, já não tenho fogo para isso. Mas, por exemplo, irei certamente ter a mesma atividade de encadernação e restauro, ao mesmo tempo que vou escrevendo coisas, porque eu vou escrevendo, de vez em quando escrevo, tenho umas memórias de assim, umas coisas um pouco irónicas, gosto muito de humor, e tenho uma escrita assim bem com boa dose de pimenta e de sal, mas é uma coisa só entre amigos e que eu escrevo e distribuo para os amigos e já tenho tido, confesso que já tive gente que me picou para publicar, mas eu como conheço as bibliotecas, sei que há muitos métodos distantes que são inúteis, não é? Portanto, não me vou meter nisso. Mas dá-me imenso gozo escrever isso, a verdade é essa. E pronto, e estou aberto àquilo que vier, porque de um momento para o outro penso que agora já não tenho mais nada, não tenho compromisso com nada. De repente, tal, aparece qualquer coisa. De maneira que e é bom a gente não fechar as portas nem as janelas e estar aberta à vida enquanto pode. Sem dúvida, desta forma, terminamos a entrevista à doutora Maria do Rosário Pericão. Em nome da BAD, muito obrigado pelo seu interesse e disponibilidade em participar nesta iniciativa, que muito sai valorizada com o seu contributo, exatamente pelo extraordinário testemunho que nos deu conta que é fundamental fixar, divulgar, sobretudo, como também aqui foi dito, pelos mais jovens. Muito obrigado.